Boa noite. A nossa equipe ficou com o tema coronavírus, que vamos abordar, sendo os seguintes componentes: Eric, Fernanda, Tiele e Valquíria. Trata-se de um vírus que causa síndrome respiratória grave de origem zoonótica. Seu agente etiológico é o SARS-CoV-2. Então, em 12 de janeiro de 2020, a World Health Organization, WHO, nomeou o novo vírus como 2019 nCoV. 2019 significa o ano referência, N seria de New e o COVID de Covid. Em fevereiro, o mesmo órgão anunciou que a epidemia de 2019 nCoV era uma emergência de saúde pública de caráter internacional. Ainda em fevereiro, dia 11, o mesmo órgão alterou o nome da doença desencadeada pelo 2019 nCoV como coronavírus desde 2019 Covid-19. No mesmo dia, o grupo de estudo coronavírus da International Committee on Taxonomy of Virus nomeou-o como Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 SARS-CoV-2, com base nos níveis alarmantes de espalhamento e viralidade da doença. Essa foi caracterizada como pandemia. Teve origem em 31 de 12 de 2019, surgiu no mercado local de frutos do mar e animais silvestres em Wuhan, na China, apresentando um quadro de pneumonia. Acredita-se que a exposição zoonótica tenha sido uma fonte inicial de transmissão, mesmo que após fechados mercados desse tipo, o número de casos continuou aumentando pela China e vários casos de transmissão familiar foram relatados. Existem variações do vírus, como o SARS-CoV, que ocorreu em 2002 na China, e o MERS-CoV de 2012, que aconteceu na Arábia Saudita. Conhecidos pelos cientistas, eles chegaram aos humanos por contato com animais. O gato, no caso do SARS, e os dromedários, no caso do MERS. Ambos os surtos não possuem tratamento específico, a não ser o de suporte, e também não existe vacina. Tiveram muitos óbitos, infectaram diversas pessoas. Com relação à nomenclatura, segue diretrizes internacionais que pedem para não se referenciar uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou um grupo de pessoas. O nome oficial evita a propagação de informações descontextualizadas e que possam gerar violência e preconceito. Por exemplo, a gente tem o vírus H1N1 em 2009, foi apelidado de gripe suína e isso levou o Egito a abater todos os porcos, apesar da doença ser espalhada por humanos. Se causou a pandemia e ganhou fama como coronavírus, mas esse na verdade é o nome da família Coronaviridae, família conhecida desde 1930 e sendo estudada em 1960, possui 7 estirpes conhecidas, apesar de apresentarem baixa transmissibilidade, vem sofrendo mutações com o decorrer dos anos. Boa noite, pessoal. Me chamo Thierry e darei continuidade falando sobre a morfologia desse vírus. Bom, SARS-CoV-2 ele possui um envelope, como observado na figura, na parte em azul, nós podemos ver este envelope. A proteína spike, que é também chamada de proteína S, que é esses espículos. O capsídeo proteico, que é o que protege o material genético. E o RNA de fita positiva, que é o seu material genoma. Então, entendendo melhor as características desse vírus, ele é um vírus, como já observado e falado, envelopado, constituído de uma membrana formada de fosfolipídios e proteínas, a membrana lipoproteica. Existem 2 aspectos importantes de se ter este envelope. O primeiro é que quando se destrói esse envelope, o vírus ele morre, ou seja, ele não é funcional sem este envelope viral. Isso quer dizer o quê? Bom, significa que quando nós utilizamos o sabão, o sabonete para lavar as mãos, faz com que o sabão interaja com os lipídios desse envelope, inviabilizando o vírus, ou seja, matando ele. O segundo ponto é que os vírus envelopados ele tem facilidade maior de interação com células hospedeiras. Afinal, este vírus ele vai ter um envelope, que foi formado pela própria célula, e as proteínas virais vão interagir com facilidade nessas células hospedeiras, permitindo o processo de infecção. Deste vírus são as proteínas pontiagudas, chamadas de spike, como já mencionado na morfologia. Possui aspecto de coroa, por isso a denominação coronavírus. Ela interage com os receptores específicos, causando a infecção que será abordada mais à frente no ciclo viral. Teremos o material genético, do SARS-CoV-2, possuindo uma fita de RNA
positiva. Isso significa que, normalmente, na maioria dos casos, os vírus que têm esse RNA, eles vão apresentar 3 formas diferentes: ou fita positiva, ou fita negativa, ou retrovírus. O retrovírus, que é o caso do HIV, ele é o vírus que vai pegar o seu RNA e lá dentro da célula hospedeira, ele precisa ter o seu RNA convertido em DNA. Não é o caso do SARS-CoV-2, que não precisa converter para ativar a produção de novos vírus, por ele conter uma fita positiva que lida diretamente com o RNA mensageiro. Falando um pouco sobre o ciclo viral do SARS-CoV-2. Bom, o vírus ele entra pela mucosa ocular, nasal ou bucal. Ele afeta o trato respiratório superior e depois o trato respiratório inferior, que são as regiões dos pulmões. Foi colocada uma imagem simplificada e de fácil compreensão, onde o que acontece inicialmente é que o vírus interage com o receptor ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, através da sua proteína S, que é o espículo, a proteína spike. Só relembrando que a ECA2 ela é a enzima que tem a função de regular a pressão arterial. Então, após a interação da proteína S no receptor, ele se adentra a célula, né, se gruda e entra no ambiente citoplasmático celular e coloca o seu RNA viral dele dentro da célula. Esse RNA, ele sequestra as células e faz com que ela produza várias cópias do seu RNA viral, produzindo assim vários vírus. Então o vírus ele acaba se espalhando por todo o aparelho respiratório, chega nas células do brônquio, dos bronquíolos e em sequência dos alvéolos, causando todo o processo inflamatório e toda a sintomatologia que acaba acometendo o paciente. Os sintomas eles são semelhantes ao da gripe, podendo evoluir para a forma mais grave, sendo a dispneia, que é a falta de ar, a dificuldade para respirar, além de febre alta, dor de cabeça, calafrios e coriza. Boa noite, eu sou a Valquíria, vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar um pouquinho do período de incubação do coronavírus. O período médio de incubação, ele vai de 2 a 7 dias, podendo chegar a 14 dias. E tem também o período de transmissibilidade. A transmissão viral, ela ocorre enquanto persistir os sintomas. Apesar da transmissibilidade dos pacientes infectados ser em média de 7 dias após o início dos sintomas, existem dados que sugerem que a transmissão ela possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Ou seja, em pacientes assintomáticos ocorre a transmissibilidade da mesma forma. Entretanto, não há nenhuma informação sobre quantos dias antes do início dos sintomas uma pessoa possa transmitir o vírus. A transmissão, ela acontece de pessoa para pessoa. Normalmente, através de olhos, nariz e boca. Então, a mucosa ocular, a mucosa nasal e a mucosa bucal são as portas de entrada do vírus, ocorrendo de forma direta, de ser humano para ser humano, ou de forma indireta, quando atinge a superfície. A pessoa pode estar ao seu lado, uma pessoa contaminada, e começar a espirrar, tossir ou até mesmo falar, e nesse momento está dispersando gotículas de saliva, e essas gotículas podem conter partículas do vírus, e esse vírus entrar em contato com as mucosas, e aí você acaba se contaminando. E da forma indireta, que é quando atinge uma superfície, pode ser assim, a pessoa tossir na mão ou espirrar na mão e tocar na maçaneta de uma porta, tocar no mouse, tocar no apoio do ônibus, tocar em alguma superfície e aí outra pessoa vai lá e toca naquele objeto. Então, ela vai contaminar a sua mão. E essa mão, ela pode levar na boca, ela pode coçar o olho, coçar o nariz e também se contaminar. Então, essa é uma forma muito perigosa de contaminação, porque, segundo alguns virologistas, eles relatam que o vírus, ele pode ficar até 3 horas na superfície ativo. Ele pode ficar ali ativo até 3 horas. Então, a pessoa, quando vai lá e coloca
a mão em uma superfície contaminada e acaba se contaminando e aí vai propagando, disseminando mais esse vírus. Esse vírus, ele vai infectar o trato respiratório superior e o inferior. Ele pode sim afetar outros órgãos como o intestino, os rins, mas principalmente o trato respiratório. É por isso que a transmissão do SARS-CoV-2 se propaga tão rápido, porque ele afeta toda a região superior. O vírus ele se instala no fundo da garganta, no teto nasal, no fundo nasal, na traqueia, na laringe. Ele se propaga com mais facilidade. Por isso, já teve relatos de outros vírus SARS-CoV, que não é o SARS-CoV-2, já teve SARS-CoV-1, por exemplo, e ele não se propagou tão rápido dessa forma, porque a transmissão, o vírus ele se instalava mais na parte inferior do trato respiratório. E esse SARS-CoV-2, ele afeta principalmente o trato superior respiratório. Então, no simples falar da pessoa, ela já consegue transmitir esse vírus e assim ir se espalhando. Bem, o diagnóstico ele é obtido com a coleta de materiais respiratórios, ou seja, com a aspiração de vias aéreas ou coleta de secreção da boca ou nariz. Eu citei aqui alguns dos exames, como por exemplo o RT-PCR. O RT-PCR ele é um teste molecular, ele é considerado padrão ouro. Ele é um teste que procura o material genético do vírus nas amostras de secreção do nariz ou garganta do paciente. Esse teste ele precisa ser feito em laboratório, ele é um teste seguro, com 90% de exatidão. Temos o hemograma também, que não é um exame para conclusão, ele serve para triagem, ele verifica possíveis alterações nas células, como por exemplo nos linfócitos, nos monócitos, nos neutrófilos. E temos também aqui o exame de imagem. O exame de imagem são exames complementares, eles contribuem para a identificação de possíveis lesões da doença, pois sabemos que o vírus ele afeta os pulmões, então pode ser solicitado aí uma radiografia ou uma tomografia do tórax para verificar ali uma possível lesão. Temos também o dímero D, né, que hoje em dia é muito solicitado, ele tem sido um importante marcador para estratificar a gravidade da infecção, pois a infecção ela desenvolve anormalidades na coagulação sanguínea. Temos também aqui o teste rápido. Esse teste deve ser solicitado e avaliado com cautela e sempre correlacionar com a clínica do paciente, sempre verificar os sintomas do paciente para poder fazer esse teste. Ele não precisa ser feito em laboratório, ele é coletado amostras de sangue entre o 7º e o 10º dia dos sintomas do paciente. Isso porque esse teste ele não vai procurar o vírus em si, e sim uma resposta do seu corpo a ele. Esse teste ele procura pelos anticorpos IgM e IgG, que são liberados pelo corpo quando se sente a presença de um invasor, que no caso é o vírus coronavírus. Esses testes são para sintomas leves e moderados. Nos casos mais graves, é bom fazer mesmo o teste molecular, no caso o RT-PCR. Tem uma desvantagem desse teste rápido, é que ele precisa detectar uma quantidade mínima de anticorpos para dizer que é coronavírus. O IgM ele é produzido no pico da infecção, enquanto o IgG ele aparece depois que já deu uma melhorada. Se o teste rápido não encontrar esses anticorpos, ele dá negativo para o vírus. Por isso, não é recomendado para sintomas muito leves ou no início da doença, porque o corpo ainda não produziu a resposta imunológica. Isso aumenta a chance de teste gerar um falso positivo ou até mesmo um falso negativo, sendo que a pessoa pode estar com o vírus e o teste dá negativo. Por quê? Porque a pessoa ainda não teve anticorpos para esse vírus, sendo que a pessoa já encontra-se doente. E uma vantagem é que o resultado ele sai em pouco tempo. Nesse próximo slide eu vou mostrar aqui para vocês um passo a passo de como é feito esses testes. Todos esses testes têm que ser feitos com a pessoa equiparada, né, com o uso de EPIs. No caso do RT-PCR, é introduzido um swab no nariz do paciente até alcançar a nasofaringe para coletar a amostra. O material é dividido em 2 volumes. Um é armazenado para contraprova, caso seja necessário, e o outro vai para o processamento.
No processamento, ele passa por extração de ácido nucleico, que separa e limpa todo o material genético. E a etapa da constatação é se houver material genético do SARS-CoV-2 na amostra, os sondas específicas detectam a presença e emitem um sinal de positivo para o coronavírus. E já o teste rápido, ele é mais simples, é feito também com uma punção, né? No caso, a gente pode fazer com a ajuda de uma lanceta, a gente seleciona um dedo, pode ser o indicador, o anelar, a gente pressiona o dedo, passa um álcool 70% para asepsias e aguarda secar um pouquinho. Depois a gente pressiona a lanceta sobre a área a ser pulsionada, limpa a primeira gota de sangue e deixa uma nova gota sair. Aí a gente aspira essa nova gota com um tubo capilar, aí dispensa essa gota no poço da amostra e adiciona 3 gotas de tampão no poço do tampão. E aguarda o resultado no máximo de 20 minutos. É sempre bom verificar se a linha de controle apareceu para poder o resultado ser validado. Muito obrigada. Então, gente, boa noite. Dando continuidade aqui ao trabalho, eu fiquei com a parte aqui do tratamento, né? Então, o tratamento ainda, não há nenhum tratamento específico ainda para a doença e também não há nenhum tipo de vacina. Mas sim, existem 133 vacinas hoje no mundo todo em desenvolvimento, tá? Dessas 133 vacinas, 10 estão na fase clínica, certo? Então, não há nenhum medicamento ainda, nem terapias autorizadas pelas vigilâncias sanitária e nem médica, certo? Um exemplo, pacientes com diagnóstico de Covid-19, são necessários que ele tenha um repouso, né? Que faça a quarentena, que é os 14 dias. Além da quarentena, que ele tome bastante água, se hidrate bastante, né? Em situações em que o caso do paciente seja um nível mais elevado, que ele procure um atendimento específico, ir ao hospital, certo? Também há um medicamento que é a hidroxicloroquina, né? Que ela está sendo usada como um protocolo hospitalar no mundo todo, em alguns hospitais. Ela tem baixo efeito colateral, certo? Além de ter baixo efeito colateral, ela é considerada um pouco mais segura. Ela também é usada para diagnóstico ou também ela serve para... Esse medicamento ele é usado para doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, até mesmo a malária, certo? Também temos como exemplo a azitromicina, que é usada para diagnóstico de doenças do trato respiratório, também está sendo usada para bronquite, pneumonias, entendeu? Entre outros. Também tem o Remdesivir. Ele não tinha nenhuma eficácia, nenhuma segurança, mas mesmo assim foi aprovado nos Estados Unidos, certo? Para tratamento da Covid-19 em pacientes graves. Com base nisso, eles tinham em mente em que essas medicações poderiam baixar a carga viral da doença, especialmente em pacientes com pneumonia, doença pulmonar, doença respiratória aguda, entre outros, certo? É isso aí, gente. Vou passar aqui o próximo slide. Então, gente, como se prevenir, né? Lavar as mãos até no punho, né? Lavar com água e sabão. Usar também bastante álcool em gel, né? Que é um modo para estar se prevenindo também. Também usar máscaras, né? Que são essenciais hoje. Evitar tocar nos olhos. Evitar tocar também nas máscaras, né? Evitar também circulação desnecessária, sair só para fazer o necessário também, certo? Manter o ambiente limpo, né? E ventilado, né? Na sua casa. Tossir ou espirrar usando lenço
ou braços para evitar a contaminação. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima. Boa noite para todos. Valeu.